Então isso aí é o que as cidades e muito mais coisa deve ter, muito mais coisa deve ter de atividade que o ICLEI obviamente desenvolve junto com as prefeituras. Mas o que nós, tem um outro assunto aqui que não sei se vai dar para a gente destrinchar ele, que é um trabalho que a Laura participou, que é o Guia de Compras Públicas Sustentáveis, quer dizer, o uso do poder de compra do governo para a promoção do desenvolvimento sustentável. Isso aqui foi um trabalho que você fez, falando rapidamente, foi uma iniciativa também do ICLEI? Sim, foi. É um trabalho que o ICLEI desenvolve. O ICLEI Europa começou, tem uma rede hoje na Europa com mais de 20 governos locais participando, tem redes no Japão, na Austrália, e a gente está tentando começar uma rede aqui também na América do Sul. No Brasil, a gente tem um projeto piloto com 2 governos estaduais que são membros do ICLEI, né, Minas Gerais e São Paulo. E o estado, e a cidade de São Paulo, município de São Paulo. 2 governos estaduais também? Aquilo que eu falei no começo, né? Como o estado no Brasil, okay, como ente federativo tem a competência da gestão metropolitana, então eles são também voltados a questões de governo local em nível metropolitano. E, na verdade, em São Paulo, através da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e em Minas Gerais, a Secretaria de Planejamento em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, que eles trabalham conosco nesse projeto de compras públicas sustentáveis. Qual que é a sua mensagem, Laura, assim, para os ouvintes, ligando um pouco, vamos tentar um exercício aqui, ligando esse trabalho que você faz com o ICLEI e o que o público pode estar desenvolvendo, aprendendo e também fazendo a sua parte. Qual a sua mensagem final para os ouvintes? Olha, hoje eu estava falando sobre isso com umas pessoas com quem a gente estava tendo reunião, né? Sem querer plagiar, mas é inevitável, né? Eu acho que um dos maiores problemas que tem hoje em dia em relação a essas questões globais, elas são assustadoras, são enormes e a gente se sente incapaz de lidar com elas. Mas a gente pode, né? E aí, o que vai acontecer? Eu caio no slogan da campanha do Barack Obama, que diz, sim, nós podemos. Então, o que eu posso dizer para você? Sim, nós podemos mudar isso que está aí. Ainda há tempo para mudar esse quadro. Cada ação individual tem um peso no todo, né? Da mesma maneira que eu falei que tem muito ambientalista, que é ambientalista no terreno do vizinho, a gente pode fazer alguma coisa, né? E essa é a própria filosofia do ICLEI. Isso em nível institucional, o ICLEI trabalha em nível institucional. Então, da mesma maneira como eu digo que o indivíduo que consome bem com consciência, ele tem uma pegada ecológica, né, menor sobre o planeta, um município tem também o poder de transformar a estrutura de governo, utilizando aí, no caso, o seu poder de compra. Como? Dando exemplo. Porque o município o governo local é a instância de governo que está mais próximo do dia a dia do cidadão. Então, ele entende, ele sabe aonde ele tem que ir para poder falar, ele tem um interlocutor de políticas públicas, né, que ele normalmente não tem no nível estadual ou no nível federal, pelo menos não tão proximamente assim. Então, no nível local, você compreende, né, a sua pegada ecológica. Você sabe o quanto o trânsito é ruim, porque você vive o trânsito todo dia. Pegada, né, ecológica, aquela é um termo técnico usado, né, que é vamos dizer, a quantidade de poluição ou de impacto que cada um de nós está representando. Vamos falar bem resumidamente. E traduzido em território, né? E esse ponto do consumo que você acabou de falar, dos governos, o que me parece é o ponto em comum, né, com as atividades que nós, cidadãos, ouvintes da Rádio Mundial, podem também estar fazendo, ou seja, ser mais consciente, mais crítico com relação ao que está consumindo no dia a dia. Isso. E eu acho que tem assim, a gente gosta de enfatizar muito o aspecto de exemplo, né? Todo mundo que tem filho, eu não tenho, mas eu conheço, claro, minhas amigas todas têm, conheço muitas pessoas que têm filhos, da família e tudo mais, que sabem, ou me dizem pelo menos, que a criança aprende melhor através do exemplo. Okay. Não adianta você ficar com um discurso e aí vai e faz tudo diferente. A criança registra pelo exemplo, né?
A mesma coisa acontece com as pessoas, né? Quando elas têm liderança, é você liderar através do exemplo e não do discurso. Né? É uma frase que a gente sempre fala aqui no programa, coincidentemente. Não foi então. combinado isso com a Laura. Olha aí. Mas não é. Assim, se você vê uma prefeitura que trata mal o seu lixo, por que você acha que você vai ter obrigação de tratar bem do seu lixo, né? Então, da sua matéria orgânica, né? Então, eu acho que o principal é ressaltar essa questão. O governo local tem que dar um exemplo, né? E nós todos também temos que fazer a nossa parte, porque a gente que consome os produtos que estão sendo fabricados por aí, e a gente, quando consome, está dando um aval que aquele impacto ambiental foi feito, e a gente passa a ser o corresponsável nesse assunto. Então, gente, é responsável sim, é imprescindível dizer, cada um é responsável sim. Se você usa um 4x4 a diesel, você é muito mais responsável ainda, né? Então vamos diminuir aí a nossa pegada ecológica, vamos ser mais consciente com relação ao nosso consumo. O programa chegou ao final. Quero agradecer aqui muito a presença da Laura Valente, do ICLEI, que é essa entidade internacional de governos locais pela sustentabilidade, que é a diretora regional do ICLEI, Secretariado para a América Latina e Caribe, Laura Valente de Macedo. Laura, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui no nosso programa. Isso ajuda muito a gente estar reforçando os conceitos, os temas ligados à mudança climática, trazer esse assunto para o grande público. E os microfones da rádio estão à sua disposição para quando você quiser voltar. Tá, muito obrigada. E só para dizer uma coisa, gente, ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, mas todo mundo pode ser melhor, né? É isso aí, essa é a mensagem final. Obrigado pela audiência, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Obrigada.